dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião no meio de hoje, trazendo no primeiro momento os nossos avisos, a divulgação da nossa casa e demais eventos. Gostaríamos só de pedir a todos que possam estar botando o celular no modo silencioso ou desligando, porque na hora que a gente começa, né, a gente tem que estar bem atento, porque hoje nós temos estudos maravilhosos. E é muito bom estarmos na casa de Jesus. E estamos estudando esse mês o livro Jesus no Lar. É um livro maravilhoso, com temas maravilhosos. Então hoje nós teremos o nosso irmão Guilherme trazendo o tema O Mensageiro do Amor. Esse tema é muito importante, precisamos estudar bastante. E dando continuidade durante todo o mês, nós teremos a nossa irmã Emir Neves com o tema O Juiz Reformado, no dia 15, terça-feira. Dia 19, sábado, papel da família na grande transição. A nossa irmã Marta Silva, é uma convidada que vem à nossa casa. No dia 22, terça-feira, os trabalhadores da última hora. Também convidado Eduardo Marcos. E no dia 26, sábado, Santo Desiludido, nosso irmão Lauro vai nos trazer esse tema muito importante também. E finalizando o mês, no dia 29, terça-feira, os Descobridores do Homem, nossa irmã Rosa Silveira. Então, esse mês, temas muito importantes, precisamos estudar. E nós temos também um evento acontecendo hoje, às 17 horas, lá em prol da escola Joana Diógenes. É para a construção de banheiros novos. A gente sabe que casa é sempre assim, escangalhos, tem que estar sempre reformando, né? Então quem não conhece a escola espírita, procure ver na internet, tem no Face, a nossa irmã Jane, todos nós aqui temos o endereço, e a gente pode entrar aí e conhecer melhor. Uma escola maravilhosa, uma escola espírita muito bacana. Então todo movimento faz algum evento durante o ano em prol da escola. Vai ter música ao vivo com o Marcelo Diamond, arte e consciência, participação do grupo de dança Asas da Alma, hoje às 17 horas. O ingresso, somente R$10, tá, gente? Quem tiver interesse, a gente tem aqui os ingressos, pode adquirir com a Jane, conosco mesmo após a reunião, vai lá fazer essa visitinha lá, né, nesse evento, porque é muito legal esses eventos espíritas, tá?
A gente gosta muito, então toda vez que a gente tem oportunidade, a gente está participando. E como eu falei aqui, a gente está estudando, precisamos estudar, né? Então temos na nossa casa estudos, toda quinta-feira nós temos aí o estudo do Livro dos Espíritos às 19 horas. 19 às 20 horas do Livro dos Espíritos. E já participando vocês, uma novidade, que é o estudo da mediunidade. Olha que legal, você quer estudar, mas como é que eu faço? Gente, vem para a nossa casa. A partir das 20 horas, 21, nós temos um livro, nós temos uma apostila, na verdade, né, como seria um ESG. Mas a gente estuda obras subsidiárias e estuda o livro dos médios. Então a gente vai estudar a mediunidade, vai fazer um estudo bem longo, mas com calma, com precisão, com bastante atenção, porque a gente precisa estar estudando, né? Nossa casa a gente já tem um grupo de médios, mas a gente tem que estar sempre estudando. E estudar é muito bom. Então, toda quinta-feira temos desses dois estudos. E também temos, às terças-feiras, o livro, o ESG. Também acontece já na nossa casa, já tem um tempo, paralelo à reunião pública. Então, o ESG, terça-feira, lá atrás, às 19 horas. E a nossa reunião pública, às 19h30. Também temos o ESG no sábado, 10h45. Acabou essa reunião aqui, aí todo mundo, vocês vão para cá, nada, fica um grupo aqui estudando, é muito bom. É dinâmico, é gostoso, a gente está aqui na casa, vai até o meio-dia, o ESG. E também temos terceiro e primeiro sábado do mês, o encontro da mocidade. Quem quiser trazer seu jovem para vir para casa, né? Às vezes tem um vizinho que tem um jovem, meu filho não tem para onde ir, gosta de estudar, né? Ou minha filha, né? Um sobrinho, né? Qualquer jovem que queira, que tenha interesse, que ele estuda, vem para a nossa casa. Primeiro e terceiro sábado às 9 horas temos a mocidade aqui. E todo sábado a infância às 9 horas, paralelo à nossa reunião. Eu tenho 3 netos, né? E aqueles netos bem levaditos. Não quer ficar com o microfone. Aí eu venho para cá, quando eles estão comigo, eu dou trabalho para as evangelizadoras. Vai lá para trás, vai lá. Fica lá quietinho lá. Aí eles vão para lá, ficam lá. Tem a Ninha, tem o João, tem um grupo legal aí de criança. Aí eles ficam lá, vão no jardim. Então é uma festa. Criança é alegria, né? Criança traz vida, né? Alegria para a nossa casa, para a gente. Então é legal estarmos aí evangelizando esses jovens e essas crianças. Precisamos muito, tá? Desses irmãozinhos aqui na nossa casa. E como eu sempre falo, ouçam a Rádio Rio de Janeiro, gente, 1400 AM, a rádio é para toda a família, não é só para mim, não é só para o idoso, não é só para a criança, é para todo mundo. Liga a rádio, qualquer hora do dia ou da noite. Você perdeu o sono de madrugada, meu Deus, fica aqui pensando, o que eu vou fazer? Não tem louça na pia para lavar, né? Os meninos não vão ver futebol, porque não tem de madrugada. Aí ouve a Rádio Rio de Janeiro, gente, é muito boa. Dá um ânimo na gente, ajuda bastante, tá? Então a gente agradece a todos e vamos aí dar continuidade à nossa reunião. Vamos fazer a leitura da página do livro Fonte Viva, ditada a Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 62. Devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está na segunda epístola aos Coríntios 4,16. Observe o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na falta da lei divina. Não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido dos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. As
satisfazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, para que não nos modifiquemos. Todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude em ignorância. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedroços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre, graças a Deus. Então, com essa lição maravilhosa que nos ajuda, que nos dá o direcionamento, que nos orienta para o bem, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, ao nosso anjo guardião, aqueles espíritos amigos que estão conosco, que sempre nos inclinam, nos direcionando. É que aqui agradecemos, Senhor. Agradecemos a oportunidade desta manhã de estarmos reunidos no teu nome, procurando sempre, Senhor, fazer o bem, pensar no bem, agir no bem. Agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa família, pelos amigos, por aqueles irmãozinhos mais difíceis que sabemos que estão na nossa caminhada, que é para nos ajudar, que é para nos dar o direcionamento, como tomarmos melhores decisões. Agradecemos, Senhor, por ter esta doutrina que nos ajuda, que nos acolhe, que nos dá o direcionamento através do teu Evangelho de luz. Obrigada, querido Jesus. Obrigada por estar conosco em todos os momentos, por confiar em nós, por ter a certeza que somos vencedores de todas essas dificuldades. Sabemos, Senhor, que nesta escola de almas temos que aprender, passar por momentos difíceis, mas que estamos sempre perseverantes no bem. Confiamos em Ti, Senhor, e agradecemos por esta oportunidade. Pedimos pelo nosso irmão Guilherme, que tão carinhosamente veio nos trazer os estudos da manhã, que ele seja intuído, que ele tenha saúde, paz, sabedoria, que ele seja amparado em todos os momentos de sua caminhada, Senhor. E todos nós, juntos, neste momento, possamos bem aprender todos esses ensinamentos. Fique em nossos corações, nos abençoe e amparando, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme, que vai nos trazer os estudos da manhã. Bom dia a todos. Deixa eu só tentar colocar aqui para anular o ruído do pessoal que está de casa. Bom, apertei, não precisou. Agora. Então, pessoal, muito bom dia. Sempre bom estar aqui com vocês. Hoje o tema foi retirado do livro Jesus no Lar, ao capítulo 9, o mensageiro do amor.
E aí eu vou começar, na verdade, lendo um texto, né, só como base, que está no Pensamento e Vida, cujo título é Instrução. Desculpa. Já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntos a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra, a descidentar o viajor, sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que abraça ao peregrino informe de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Próximo. Então, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente só auxilia alguém assim, a passar por uma necessidade fisiológica e tal, sem ensinar para a pessoa como nunca passar, mais de novo, né? Ou usando alguma coisa ali do sentimento dela, sem de fato estruturar dentro daquele coração para que aquilo nunca mais venha. E se a gente pensar em nós mesmos, né? Isso acontece. Às vezes a gente só é bondoso com a gente sem usar a sabedoria. E aí ele vem e fala, né? Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se interruptas ao influxo da herança mental. A arte na palavra ou na música, no buril, no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e as concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telealimentação, porquanto as imensas distâncias do espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passam por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que comungavam em intimidade e ainda hoje consumimos elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, assim, só para mostrar, né, que não existe uma oposição real entre
a inteligência, né, entre a sabedoria, entre a instrução e o amor. Na verdade, elas são duas asas que trabalham junto, elevando o espírito humano. Só que, muitas vezes, essa inteligência ela é corrompida, né? Muitas vezes a nossa inteligência ela turva, né, nossos sentimentos. E os sentimentos são extremamente importantes. O nosso amor, um sentimento maior, é extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Porque muitas vezes só com a nossa inteligência, né, só trabalhar sozinha, a gente consegue traçar planos bastante nefastos. Esses dias, eu até coloquei no grupo do Humildade, eu estava escutando um livro muito interessante, que é o Renúncia, né? Que conta a história da Alcione e do Carlos, né? São dois espíritos ali em evolução, só que Alcione já é um espírito assim, quase que angélico, né? Não totalmente perfeito, mas com muitas perfeições, né? E aí ela pede, né, para vir por amor, ajudar um companheiro ali de jornada, porque ela tem muito amor, só que ele infelizmente está pouco atrasado na sua evolução espiritual. E os seus instrutores, né, até falam das dificuldades que ela vai enfrentar, né? Como eles também são amorosos, não a desencorajam, mas a deixam a par dos problemas que ela vai enfrentar. Então, para quem quiser escutar, né, porque eu sei que é lógico que a leitura do livro é bastante agradável, mas quem está sem tempo ou já não consegue enxergar tão bem, esses audiolivros ajudam bastante, né? E ali eu acho que, se não me engano, esse está separado em capítulos, então é uma leitura bastante agradável, a voz da pessoa não é aquela voz robótica, então acho que se tem um capítulo só, e aí o restante é com a leitura bem, né, vamos dizer assim, bem agradável. Então é bastante interessante nessa leitura. Então esse livro vem falar exatamente disso, né, como o amor nos proporciona coisas boas, né, mas também algumas renúncias, né? Mas durante todo o livro assim, a gente vê como ela, ao mesmo tempo que é amorosa e resignada, é inteligente, né? E como ela não é, vamos dizer assim, ela não se deixa ser pisoteada, ela até renuncia às vezes a uma vantagem assim, mas quando o que está ali em pauta é a defesa do bem, ela sempre consegue se impor, né? E antes dela mesmo, né, quando ela era uma criança, a mãe já age assim, e a gente já vê outros espíritos também que ali encarnados trabalham juntos, conseguem dissolver situações com firmeza e amor. Porque às vezes a gente coloca, né, o amor como se ele tivesse ali uma oposição a essas coisas, uma firmeza, a ser disciplinado, e não é, né? Essas coisas não são opostas, né? Na verdade, o amor ele precisa de uma certa disciplina, e aí nesse livro isso é bem percebido, né? Até o momento em que um rico senhor tenta, né, que tem as terras em torno da família dela, tenta dominar ali a situação, ela consegue, né? Um padre faz assim, algumas falas e com isso ele consegue tocar o coração ali deles, que sempre agiam, né, de uma forma mais egoísta, né? Então, assim, o sentimento, o amor, quando ele entra ali junto com a inteligência, né, que ele usa os dois, no caso o padre, ele consegue produzir trabalhos incríveis, né? Mas, quando a inteligência sozinha, né, nesse mesmo livro, a prima, né, do amor ali da mãe, da Alcione, cria um plano terrível. Mas assim, ela não sente que esse plano é um plano maldoso, né? Porque ela até pensa primeiro no plano maldoso, que a outra ia desencarnar. Mas depois ela pensa num plano que é suave, né? Parece que ele está permeado de caridade e amor, e não é,
turvar isso, né? Turvar a nossa visão amorosa da caridade, né? E aí ela cria uma série de problemas a partir desse pensamento dela. Então aqui eu vou começar lendo o texto, né? E vou comentando ao passo que a gente vai passando aqui por ele. Então o texto é o Mensageiro do Amor, está no livro Jesus no Lar. E vou trazer alguns outros textos de fora. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo peregrinava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar gloriosa mensagem de vida eterna, tomando forma nos círculos da carne. O esclarecido obreiro fez-se professor e sumamente interessado em letras. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado da multidão, inconsciente, declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então a gente vê aí, né, purindo um dos inimigos do ser humano e da humanidade, que é o orgulho. O orgulho tem essa característica, né? Ele sempre nos alça a um ponto extremamente diferente do ponto dos nossos irmãos, né? E Jesus não tem esse olhar para com o seu próximo, né? Ele, apesar de estar muito mais alto, reconhecer isso, ele não nos olha como se nós fôssemos inferiores, né? Ou alguém que não merecesse o cuidado, o afeto. Pelo contrário, né? Ele olha como quem olha para um bebê, né? Um bebê tem muito menos capacidades que uma pessoa, né, adulta, mas a gente não olha para ele como alguém que deve ser desprezado. Pelo contrário, a gente olha para ele como alguém que precisa de cuidados. Então, ter esse olhar, né? Quando a gente já olha para alguém que a gente julga que é inferior, né? E assim, inferior é relativo, né? Nosso plano aqui, todo mundo está mais avançado e inferior que o outro em algum ponto. Mas, se a gente olha para o nosso irmão e vê que ele tem algo que precisa ser trabalhado, em vez de a gente ajudar, a gente despreza, porque acha que já está no outro nível, a gente não está sendo nem caridoso, né? A gente está sendo só orgulhoso mesmo. Então, observando o incapaz de atender os compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro provador da ciência, que decorrido algum tempo se transformou em médico admirável. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. E aí a gente vê, né, que a gente ainda tem a nossa mesquinharia e ainda coloca na conta do outro, né? E aí a gente consegue ver um dos filhos do orgulho, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, um dos filhos do orgulho que é o egoísmo, né? Aqui ele está sendo extremamente egoísta. Então muitas vezes a gente não age ou olha para o outro, né, num patamar acima por orgulho e por egoísmo. Às vezes a gente fala assim, não, ele precisa aprender sozinho. E você não quer ir lá e ceder uma parte do seu tempo, uma parte de si, para que seu irmão cresça, né? E às vezes a gente olha para esse movimento que a gente ajuda o outro, como se ali a gente fosse fazer com que essa pessoa, né, vamos dizer assim, a gente não consegue, às vezes eu já tenho colocado, na verdade, alguém colocando assim, né, que a gente dá amor, dá carinho, se doa ao outro, esperando receber isso em troca, né? E de fato, né, a gente ainda no nosso nível faz
engraçado, assim, nos comentários em que as pessoas escreveram isso, colocava a necessidade de ser egoísta. E na verdade não, né? Na verdade a gente tem que se desapegar da necessidade de ter isso de volta. Mas muitas vezes, quando nós somos caridosos, nós recebemos essa caridade de volta. E às vezes não é nem da pessoa para quem a gente fica caridoso, porque às vezes as pessoas são ingratas. Muitas vezes a gente recebe ingratidão, mas a gente recebe isso de volta porque a gente mergulha, né, numa nova sintonia. A gente está o tempo todo mergulhado, né, no fluido cósmico e a gente entra em sintonia, né, essas ondas, com alguém. Então, quando a gente está sendo egoísta, a gente entra em sintonia com todos aqueles espíritos que estão em sintonia com o egoísmo. E quando a gente é caridoso e é benevolente, a gente entra em sintonia com estes. Então a gente ganha possibilidade de resolver os problemas, mas a gente também ganha um olhar benevolente para conosco. A gente ganha também a imantação para com estes, né? Então a gente está se unindo a estes. Então é diferente. Às vezes acontece aqui no plano dos encarnados mesmo. Quem é que nunca viu alguém agindo de forma caridosa com alguém, essa pessoa ser, né, ingrata, mas quando alguém vai ajudar assim, aquela pessoa precisa de ajuda, alguém fala, não, vamos ajudar o fulano até legal. Você vê, ó, ele ajuda o ciclano que nem é. Você vê como é que ele age, e ele age de uma forma bondosa. E é lógico que isso às vezes tem consequências que para esse plano, para uma visão única da vida, são pesadas. A gente vê o Cristo e tantos outros mártires do cristianismo, que ao serem caridosos, né, sofreram as mais pesadas agruras, né? Mas, né, pensando como um espírito imortal que semeia para uma vida eterna, né, uma vida única e contínua, né, na verdade, com várias encarnações que findam quando o espírito não precisa mais aprender, isso é totalmente, vamos dizer assim, a inteligência consegue conceber que isso é bom. Porque quando a gente olha por um olhar único, uma vida única, voltada para o materialismo, aí não, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está, o egoísmo, esta chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra, porque impede o progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo, elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, isso é algo bastante interessante, né? Porque é algo que a gente combate dentro da gente. Se o outro está sendo egoísta, a gente deixa de ser egoísta, mas você não pode ser egoísta. Lógico que se você está educando alguém, uma criança, né? Às vezes até alguém do seu amor, você pode chamar ele, mas você tem que ter noção que o trabalho central é seu, em você. Porque o seu exemplo é que vai converter as pessoas, né? Cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater dentro de si. Certo que esse monstro devorador de toda a inteligência, ó, como aqui a inteligência foi, né, destruída ali, ou pelo menos aprisionada por ele, esse filho do orgulho é fonte de todas as misérias terrenas. Então ele pode pensar das coisas mais simples aos atos mais tenebrosos de violência, onde que eles surgem? No egoísmo. Né? Muitas vezes esses atos surgem nos egoísmos. Todos os crimes, basicamente, surgem no egoísmo. De querer possuir alguém, de querer possuir um objeto a qualquer custo. Né? Por consequente, ele é o maior, ele é a negação da caridade, né? Como entendia Jesus lá, que é o quê? Está lá na 886.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Mas ele é o quê? A negação da caridade é, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade do homem. Muitas vezes a gente é infeliz porque é egoísta. E muitas vezes, quando a gente começa a ser caridoso, né, que está aí entre muitas coisas do perdão, a gente começa a ser feliz, porque às vezes a gente fica preso a coisas que a gente não precisaria estar preso, né? Então, a gente vê, aí ainda vai continuar falando, expulsar o egoísmo da terra para que ela possa gravitar nas escalas do mundo, né? Pois já é tempo da humanidade envergar sua veste viril. Então, tem que ter coragem, tem que ter força para isso. Para isso é preciso primeiro expulsar do nosso coração. Porque se todo mundo fosse caridoso, o egoísmo não teria espaço nesse mundo, né? Aqui até fala que ele iria se esconder, envergonhado. E isso acontece, né? Quantas vezes as pessoas querem não ser caridosas, mas todo mundo começa a ser, e as pessoas que estão ali querendo ser egoístas, elas não conseguem ser egoístas. Elas mesmas vão ser caridosas, mesmo que falsamente, mas é bom, porque a gente começa fingindo e depois a gente começa fazendo de verdade. Então a gente tem que dar esse exemplo, né, de caridade, porque Deus separa o tempo todo o joio do trigo. Então uma luta de interesses, então eu vou falar, né, que busca a negação da caridade, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E com o egoísmo e o orgulho, que andam sempre de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições serão espizinhadas, em que nem os sagrados laços da família serão respeitados. Aí foi escrito Pascal, né? Vicente, em 1862. Super atual, né? Eu acho que a gente precisa muito desse trecho, porque foi o mesmo que eu usei terça-feira. Esse trecho de terça-feira acho que está precisando muito. Né? Eu, principalmente, acabou 2 vezes. Não, eu também, muitas vezes, preciso, né? Porque é muito difícil mesmo, né? Ser sempre caridoso, né? O egoísmo e o orgulho sempre estão, né, rondando a gente. Porque é até um atavismo, né? Porque enquanto ser mais primal ali, né? Enquanto o princípio inteligente evolui, ele precisa captar para si, né? É uma dinâmica, mas agora a gente já não é mais menino e precisa começar a usar a veste de espírito, não é mais imortal. Então, ele vai continuar aqui. Todo bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria. Pôs-se a ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de se alimentar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens, provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Então aí a gente vê, né, um traço bastante forte, que é a vaidade, né? E também essa questão de querer viver um mundo só de prazeres, né? Porque a gente muitas vezes vai precisar, né, como está lá no Boa Nova, né? Jesus diz para Maria, né, que só o amor que renuncia é verdadeiramente forte, né, para vencer aí
vencer o egoísmo. Então, a gente não vai ter a renúncia necessária. Eu tinha até trago, mas eu acho que eu acabei deixando um livro em casa, né? O trecho é belíssimo, então quem puder, leia lá no Boa Nova, né? Esse trecho que Jesus fala com Maria de Magdala sobre o amor, que é maravilhoso. Assim, para mim é uma das passagens mais belas de Boa Nova. E aí, se a gente pegar aqui no texto, no Pensamento e Vida também, a gente tem, né, falando exatamente do amor. Né? E aí vai falar, o amor é o puro reflexo do Criador. Em todas as criaturas brilha, em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então já mostra a importância, né, desse sentimento. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então assim, o amor é a base, né? Tanto é, ainda mais pra gente. Eu não lembro agora se na Evolução dos Mundos que tem lá, que o amor, né, que nós somos centelhas do amor divino. Né? Então, mostrando que é um sentimento, vamos colocar assim, que na verdade é parte do que nós somos. Né? Na verdade é o que nós somos famílias, centelhinhas desse amor. Às vezes a gente acha meio que causa incêndio, mas a gente deveria ser a centelha que aquece, né? Então surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade. Quanto no equilíbrio surge, né, sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade. Quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. Em ele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito, aí dele maiúsculo mesmo, penetrando no universo. Né? Então, o amor é o hálito de Deus que preenche o universo. Vemos assim, com silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Então, Deus nos permite viver todas as nossas escolhas para a nossa evolução. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Assim, essa é uma das minhas páginas favoritas, né? Porque a gente, no degrau que a gente estiver, desde lá dos seres mais simples da criação, lá uma bactéria, até aqui, o ser humano e até o arcanjo, Deus está nos permitindo percorrer o nosso percurso. Ele não nos violenta tentando fazer com que a gente siga o curso que Ele quer. E às vezes Ele até ameniza as consequências das nossas próprias atitudes. Elas só não são mais amenizadas quando a gente precisa viver as consequências dela para continuar evoluindo. Então ele fala aqui, o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então assim, a gente também tem um representante, um irmão mais velho ali, cuidando da gente o tempo todo. Então a gente não está abandonado, nunca. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. E aí é para a gente lembrar que às vezes a gente é a rosa, às vezes a gente é o espinho, às vezes a gente é o pássaro e às vezes a gente é a serpente. Né? Mas a gente está ao
tempo todo sendo alimentado por esse amor divino. Então dá sempre para começar a seguir o Pai, a se recuperar, a voltar, né, para o caminho em que as dores levam, são dores de crescimento, não dores, né, do erro, que são mais duradouras e não geram coisas boas. Né? Esse dia o André dele, na palestra, ele estava falando, o vírus também é de Deus. O Haroldo também fala, né? Ele fala, você quer dizer que você um dia foi um coronavírus. Por isso está aí esse instinto assassino, né? E a gente tem isso dentro da gente, né? A gente ainda tem muito desse atavismo das épocas em que, enquanto um animal, né, a gente precisa ainda daquelas coisas que o instinto proporciona, que são egoístas, mas isso deve ser retirado, né? A gente tem que tirar toda a cana para ficar só com o ouro, né? Se você quiser o texto eu acho que eu vou usar no final, que eu acho que é um bom. Tá. Eu não sei se também não está na minha mochila ali na primeira parte do Boa Nova. Está até sublinhadinho. O amor, então, é reflexo, repetimos, é reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para a consciência de cada acordo, né, da consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando, permite o Senhor, ilustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Concedemos quando, impensadamente, nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raros de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, aqui empenha o coração. Então, também é onde a gente coloca o nosso coração, a gente vai estar fazendo a nossa semeadura, então a gente escolhe. Então você vai ter o quê? Um campo de flores ou um campo de espinhos? Eis que Jesus, modelo divino enviado por ele à terra para clarearmos a senda em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo do sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nos lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é belíssimo, né? E é uma fórmula bem simplesinha de falar e viver. Os frutos são os melhores, né? Mas amar os outros, né? Como Ele nos amou, é difícil. É bem difícil. Trabalhoso. Mas a gente vai chegar. Levar o tempo e precisar, né? Porque Jesus fala, né? Tem um livro que ele fala, né? Você pode me seguir agora ou daqui a milênios, porque você vai. Está no seu querer. Há 2000 anos, há turbulentos. Humana é turbulentos. Aí, só continuando aqui. E aí você vê, né? Eles avançou bastante já, né? Só olhar as páginas do Emmanuel, você vê que. Mas sofreu bastante também, até chegar a esse caminho, né? Porque a gente escolhe.
rápido ou viajar no nosso passo mais lento. Mas que a gente vai ir construindo o amor, a gente vai. Porque isso aí é determinação divina. Foi porque a gente foi feito. Uma hora a gente acaba seguindo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro do amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade, compadeceu do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante de desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, e aí ele se tira do centro, né? Ele coloca Deus, a fonte de todo amor, transformou-se no servo diligente de todos, passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. E quantas vezes a gente consegue fazer isso aqui, no nosso degrau, né? Porque quando a gente, né, tem um ente querido que precisa de nós, a gente age assim, repete 1000 vezes. Quem nunca esteve lá com uma criancinha sua, um filho, um aluno, um sobrinho, às vezes até um pai, uma mãe, porque às vezes as pessoas adultas também precisam disso, né? Que a gente repete 1000 vezes a mesma coisa, a fim de que essa pessoa entenda, né? E às vezes a gente só semeia mesmo, porque nem nessa vida a gente colhe. Então, a gente já começou, todo mundo que está aqui já começou. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se em servo diligente de todos. A dificuldade de ser servo diligente de todos, e já alguns a gente já consegue. Passou a agir em benefício geral, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar-se infinitamente e repetir, né, o mesmo esforço e a mesma lição. Se era humilhado, perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio à sua capacidade de dobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento e confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reserva os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e a pedir socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Então, assim, muitas vezes também a gente acha que a fortaleza é não sentir nada, mas às vezes é resistir à tempestade, né? Uma fortaleza ela tem que resistir ao que vem contra ela. E também entender, né, que muitas vezes aquele que está fazendo ali, o que ele está fazendo porque ele está sofrendo, né? Porque ele ainda é frágil. No livro Boa Nova também, tem lá, né, uma passagem do Pedro, né, que é bastante, tinha um orgulho, assim, uma honra muito grande também, mas ele percebe, né, que o homem do mundo, né, Jesus fala para ele, é mais frágil do que perverso. E eu acho que essa é uma das melhores falas, assim, porque traz pra gente que nós somos frágeis, nós somos perversos e o outro também, né? Então, muitas vezes o que está acontecendo não é maldade pura, é fragilidade, né? É que a pessoa ainda não conseguiu desenvolver o necessário. Então, às vezes, isso é um bom caminho para conseguir perdoar a quem precisa ser perdoado. Porque quem perdoa se liberta, porque a justiça vai acontecer. Porque o Pai é todo misericordioso, amoroso e justo, né? É só perceber, ó. Você quer saber que a justiça funciona, é só olhar para você mesmo. Porque você pode correr um pouquinho, mas o que você fez, de vez em quando te encontra. Se você estiver com os olhos bem abertos, te encontra nessa vida. Quantas vezes eu já passei de coisas que eu falo assim, eu não posso nem falar que eu estou na plantação de outra pessoa, porque eu lembro quando eu botei essa semente no chão. Quando eu joguei, botei o adubo, reguei e falei, vai. Então, todo mundo tem aí alguma coisa que lembra. Se não lembra, agradece, porque é tão pesado que Deus não deixa nem você lembrar. Se era humilhado, perseguido, buscava sempre compreender, né? E aí, entretanto,
dia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Então, em vez de ele olhar as imperfeições e pensar assim, eles são muito perfeitos, eu não posso ficar ali no meio deles, ele fala, agora eu tenho que trabalhar para ajudar eles a se melhorarem. Né? Isso é muito importante. Foi assim, fazendo-se o último de todos que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as mais alto nível, com plena vitória da divina missão de que foram investidos. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude se fizera espontânea no ruído cuidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Sabedoria e amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Porque aí a gente, só com a nossa mente, a gente não consegue chegar à inteligência de Deus. Mas toda vez que a gente limpa suficientemente a nossa alma e se irmana com o amor, a gente consegue mergulhar nesse amor divino. Ele está banhando a gente, assim como a inteligência. Mas acho que é muito mais fácil seguir esse amor. E com esse amor a gente consegue sentir muito mais, né, o Pai Celestial. Agora eu vou tentar ver no livro da Jane, vou ver se eu acho o meu aqui também. Esse trecho do ataque. E por que o amor, essa força é assim, né? E ajuda? Porque a gente vai se afinizar, né? Porque ele até fala aqui para Maria, que ela fala quanto que ela está sofrendo, quanto que ela tem sede de amor, ele vai falar. Será que, né, se ela poderia pensar. Deixa eu ver se é isso. Ele fala que ninguém está abandonado, né, nesse outro trecho. Ele fala que. É um trecho muito lindo, né? Eu estou valendo aqui. Ele fala para ela olhar os olhos, se regozijar, porque ela, né, aprendeu o caminho da boa nova. Ele fala, caso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno, né, o sofrimento eterno, o erro eterno, está fora do caminho eternamente, onde então o amor do nosso Pai? Onde então o amor do nosso Pai? Porque Deus não vai deixar de sofrer para sempre. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor vai cobrir sempre a multidão de erros. Né? Então, quando a gente ama, a gente se alinha e se afiniza para não precisar, às vezes, sofrer certos padecimentos que a gente sofre e começar a ir direto. Então, ali a misericórdia atua de forma bastante intensa. Olha, por muito tempo, esse trecho ali sobre o amor da flor das Estados Unidos, eu não conseguia nem escutar sem chorar. Então, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela pergunta, né, para Jesus. Aí ele fala, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse se manter, né, manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana
vem do coração experiente e branco dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os gritos da vitória sobre os cadáveres que juncam no chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, o segundo constrói a estrada definitiva da eternidade. E aí a gente pensa em todos os mártires do cristianismo que trouxeram, que tombaram na estrada, que tiveram seus corpos sacrificados, mas não seus espíritos, para que a mensagem chegasse aqui a nós até hoje. Então, quando o amor divino é a fonte, para onde a gente quer voltar, para onde a gente quer voltar, na verdade, é semear, porque a gente já está mergulhado nele, a gente não consegue sentir como deveria. Então, quando a gente entender a necessidade do amor, desse sacrifício pelos nossos irmãos, o sofrimento no mundo acaba. Então, muito obrigado a todos, obrigado aí pela paciência. Desculpa aí os erros, os atrasos aqui, mas eu tive aqui no texto. Mas muito obrigado aí pela paciência de vocês. Muito obrigado a todos que traçaram essa estrada aí pra gente. A gente que agradece, Guilherme, pela oportunidade, porque, como ele falou, é emocionante, A gente falar de Jesus, da mensagem de Jesus. E assim, seria tão importante se todos compreendessem esse amor, Que a gente, às vezes, a gente age com severidade, age com um certo discernimento, mas é pelo amor. A gente quer o melhor, do outro. A gente tenta fazer para o outro o melhor de cada um de nós. E quando a gente tem na mão uma doutrina que nos ajuda e nos esclarece, como é bom. Quando a gente gosta da coisa, a gente come um doce. A gente acha muito gostoso, a gente quer distribuir isso, todo mundo uma bala. Então, quando a gente ouve essas coisas lindas que o Guilherme trouxe, como a gente se sente feliz, como a gente gostaria que todos pudessem ouvir e compreender realmente a mensagem de Jesus, que foi o nosso maior exemplo na humanidade, no nosso planeta, e infelizmente a gente ainda não tem isso, mas é tudo uma caminhada. Como eu disse a página, nada dá salto, Tudo é aos poucos. A gente fica muito feliz, Guilherme, por você ter trazido para nós, essas colocações, porque é muito importante ouvirmos. E como eu falei aqui, temos que estudar, que só estudando a gente vai conseguindo assimilar todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque para Maria foi difícil perder aquele filho amado, mas ela conseguiu trabalhar isso tudo e reverter isso tudo em amor ao próximo, amando outras pessoas, outros irmãos. A boa nova é isso, a gente trazer, através da nossa separação daquele ente querido, essa boa nova. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós e que possamos compreender melhor esse amor de Jesus por nós e essas oportunidades que Deus nos dá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vibrar por todos os nossos irmãos, vibrar por nosso irmão maior que é Jesus, por Maria, a nossa Mãe Santíssima, por todos aqueles espíritos precursores da doutrina espírita que se dispuseram a trazer para nós todos esses ensinamentos, como nosso irmão André Luiz, Sheila, Bezerra de Menezes, os nossos fundadores que vieram aqui para esse cantinho de Belfort Roxo, de Nova Iguaçu, e implantar aqui essa doutrina de amor através de muito esforço, de muita perseverança, que possamos, Senhor, bem aprender todos esses ensinamentos e levar até os nossos irmãos de caminhada todos esses exemplos, todas essas falas, todos esses ensinamentos da tua doutrina de amor. Sabemos, Senhor, que nada é fácil, que tudo é difícil, que temos essas pedras no caminho, mas estamos contigo, Senhor, e por isso perseveramos no bem. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, amigos, trabalhadores da tua seara, que estão sempre conosco, nos incluindo para o bem.
que as nossas vibrações de amor e de paz se estendam por todo o nosso planeta, por todos aqueles irmãos que neste momento se sentem desamparados, sofredores, que ainda não acordaram, Senhor, para a necessidade de estarmos juntos, de mão dada, caminhando em prol da melhoria do nosso planeta. Abençoe, Senhor, a nossa casa, todos os trabalhadores, por todos aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, pelos nossos irmãos nos presídios, porque cometeram atos indevidos, nós que sabemos, Senhor, que tudo é uma caminhada, por aqueles irmãos nossos que estão através de um comando de uma nação, os nossos governantes, que eles possam perceber, Senhor, a necessidade de estar fazendo bem, de ajudando a sua comunidade, a sua missão, pelas polícias, pelos aqueles que exercem a justiça dos homens. Enfim, Senhor, abençoe a todos nós. Nos dê sempre, Senhor, coragem, força e entendimento para estarmos sempre contigo em atitudes e em pensamentos. Agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos retornar aos nossos lares, revigorados, sentindo essas vibrações de amor e, junto de nossos irmãos de caminhada, colocar em prática todas essas falas, todos esses ensinamentos. Fique, Senhor, conosco, nos abençoando, que o nosso passe seja de vibrações de amor, que todos aqueles que forem para o passe possam receber, Senhor, a água fluidificada e o passe magnetizado, para se sentirem mais vibrantes, mais fortes e perseverantes. Fique, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos pela presença. O passe não é obrigatório, aquele que estiver bem. Nós temos a nossa cantina. A cantina é uma doação, então quem puder estar colaborando conosco, tá? Não é obrigatório, não tem estipulado nenhum valor, mas quem quiser participar. Também temos o nosso jardim ali do lado, quem quiser visitar também.